Well, I was raised up by a simple man. I grew up with a gun in my hand. Taught me how to love and how to fight. Taught me what's wrong, taught me what's right. Said you don't have a choice to choose. You do what you can and don't ever lose. Just remember, even when I'm dead and gone, stick to your guns, son. Make me proud. Don't never back up, don't never back down. Stand your ground and always tell it like it is. Yeah, this life's gonna be real damn tough. You take them scars and you call that bluff. Don't let me catch you fitting in, 'cause everyone's an outlaw until it's time to do outlaw shit. Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim gravar aqui na beira do rio, pegar um ambiente mais calmo. Bom, esse vídeo aqui é para reiterar algumas coisas que eu já disse no canal, mas eu acho que como a gente está muito envolvido agora com a questão política nossa, a gente não tem prestado muita atenção, né? E é claro, né, como eu vejo a relação da prata nesse cenário e outras coisas que não são exatamente relacionadas à prata, mas elas têm relação com a nossa soberania como indivíduo. Então, como vocês sabem, né, eu saí da cidade grande, por assim dizer, e vim morar numa zona rural, né? Aqui do outro lado do rio aqui tem umas 10 pessoas colhendo cebola, né? É época da colheita da cebola e logo vão plantar mais alguma coisa. Bom, o que acontece, né? A gente tem um problema político. Eu espero que esse problema político seja resolvido da melhor forma, né? Como eu já falei aqui antes. Mas, obviamente, esperar, né, implica em você dar o poder de decisão para outra pessoa, né? E para certas coisas o nosso poder de ação ele ainda é muito limitado, né? Afinal de contas tem toda uma estrutura aí implantada e que você tem pouca mobilidade nela. Só que o que acontece? A gente está vivendo uma transformação, né, do mundo que a gente conhecia, como que as coisas eram, e está se tornando algo talvez como era antigamente, né? Como era, vamos dizer assim, antes da Primeira Guerra, né? Só que de uma maneira diferente, é claro, por causa da tecnologia. Mas eu quero chamar atenção, né, para os problemas econômicos que eles existem. Eu recomendo você assistir o vídeo do George Gammon, vou deixar no link na descrição aqui, 10 minutinhos só, né? É muito interessante. E outros problemas econômicos relacionados a isso, né? A questão da queda do dólar, ela implica em queda no comércio internacional. E a gente vive um momento onde muita coisa é produzida em outros países, não só a China, né? Vamos pegar aí, por exemplo, sei lá, o Windows que você tem, né? Não foi desenvolvido no Brasil. Os softwares, Office, né? AutoCAD, Corel, né? Eu posso citar né, o tal WinRAR. São todos softwares que foram desenvolvidos em outros países, com propriedade intelectual de outras pessoas, né? Podem até ter brasileiros no meio, mas né, são outros países. E o que acontece? O problema político, ele gera instabilidade social, ele gera instabilidade econômica e que tende só a agravar os problemas sociais e econômicos que a gente já tem, né? O que acontece? Por exemplo, Estados Unidos, aí, algumas semanas atrás, saiu lá uma ordem executiva que cidadãos chineses, né, que trabalham nos Estados Unidos e têm a Green Card, eles abdicassem da cidadania chinesa se eles quisessem continuar trabalhando no setor de tecnologia.
Isso é óbvio, né? Porque os caras poderiam muito bem pegar a tecnologia lá, propriedade intelectual, e passar para a China. Isso é um exemplo de movimentos de soberania, né? Nacionalismo, que tendem a se acentuar conforme as coisas se tornam mais acirradas. A gente pode pensar aí a mobilidade, né, do dólar. Não é só uma questão de ser, né, o fato de ser uma moeda de comércio internacional é uma moeda que tem muita mobilidade, né? Mas o que acontece quando um país começa a perder muito dólar? Ele retém o capital. Se ele retém o capital, ele se torna desinteressante para quem é investidor internacional. Ou seja, o movimento do investimento se torna mais lento também, né? Esse problema ele vai se acentuar mais porque eu não acredito em aquecimento global, né? Eu acho que isso é uma mentira muito bem contada. E a academia ela funciona assim, né? O pessoal vai para onde tem dinheiro, a pesquisa segue para onde tem dinheiro. Ninguém vai pesquisar algo se não tem financiamento, envolve laboratório, envolve análise, coleta, etc., logística, né, para fazer pesquisa. Então o pessoal vai lá e vai para onde tem grana, né? Assim é e sempre vai ser. E obviamente vocês sabem do lobby que funciona. Se o editor-chefe da revista for daquela linha de pensamento, ele dificilmente vai aceitar o teu artigo e por aí vai, né? Então o cara acaba indo para uma revista periférica e para o jornal periférico, e daí talvez a revista não tenha tanta reputação, o artigo é desconsiderado e por aí vai. Mas ocorreram alguns artigos ali em 2015, né, daquela Valentina Zarkova lá da Rússia lá, falando sobre o grande mínimo solar. Em relação aos ciclos do Sol, né, como se fosse um coração pulsando, né, uns ciclos de 11 anos e ciclos maiores também, que o Sol diminuiria a atividade, consequentemente geraria invernos mais longos. Então isso implica em quê? Em diminuição daquela faixa de produção agrícola, né, principalmente em países aí no hemisfério norte que tem mais extensão em áreas frias. Falta comida, encarece comida. Outra coisa, os países estão com a população envelhecendo, né? Em alguns casos aí a taxa de natalidade é menor do que a taxa de óbito. Então assim, a longo prazo, o que acontece? Tem a maior sobrecarga no sistema de pensão, né? E também menos gente trabalhando. Vamos parar passar aqui. Menos gente trabalhando. São mais agravantes que vêm nesse cenário. E tá aí, o que isso tem a ver com a prata? Bom, ninguém compra a prata pensando no presente. Você pode até dar a prata, né, uma moeda de prata de presente para alguém que você gosta, etc. Mas você compra o metal esperando, né, uma proteção para um evento futuro. Os eventos futuros, né, essas coisas que eu estou falando, elas podem começar a se delinear mesmo daqui 10 anos ou daqui 5 anos, né? Então, assim, gera aquele sentimento de ansiedade, de frustração, né? Porque você acaba colocando um capital em algo que não te deu um retorno. Por isso que a prata não é um investimento, ela é um seguro. E você só deve colocar, né, pode ser o ouro também, esse capital, essa riqueza, né, aquilo que você não aceitaria perder, né? Afinal de contas, é o teu último recurso. Mas assim, morando em área rural, né, a minha sensação aqui é muito mais liberdade do que eu teria morando em uma cidade grande. E eu acho que essa liberdade, ela é fundamental se você quer se livrar do controle governamental que vai existir, né? Por quê? Porque existem sempre muitos interesses em jogo, né? Quem está lá em cima não quer largar o osso, seja os próprios pessoas que estão há gerações no governo, né? O pai trabalhando no governo, o avô trabalhando no governo e por aí vai, né? Sejam as próprias corporações que querem manter o monopólio, né? Elas querem manter esse status quo delas e elas não vão deixar a competição aparecer.
Adicionado a isso, né, se você ter um cenário de nacionalismo, você vai ter menos competição, né? E aí acaba se gerando, então, né, aquele bem-estar das empresas e não trazer muita inovação. Outro problema, né? Você tende também a trabalhar com o capital intelectual que você tem, né? É claro que há países que têm mais condições assim de investir em capital intelectual, né? O Brasil, eu acredito que não é tão ruim assim, né? O problema é que as condições de trabalho aqui não são interessantes e o cara vai embora, né? Embora assim, eu seja muito otimista em relação ao Brasil por causa da nossa liberdade, né? Principalmente na zona rural aqui, o .gov não é tão eficiente em fazer da nossa vida um inferno. E eu vou pegar exatamente esse lugar que eu tô aqui, né? Essa ponte aqui, claro, né? A ponte é feita pelo .gov, mas toda a chuva que dá aqui, né? Vem a água, dá uma enxurrada aqui, essa ponte fica coberta de água, às vezes junta tronco aqui e tal, e aqui toda essa cabeceira, né? O que acontece? O cara que mora aqui para cima tem uma retroescavadeira, ele mesmo desce com a retroescavadeira, vem aqui, arruma e resolvido, né? O cara não fica dependendo do .gov para resolver o problema dele. E é uma coisa que eu percebo bastante na zona rural, como a rotina ela é muito, né? Ela não tem assim subterfúgio, ela é cruel. Ninguém vai vir arrumar a tua cerca, né? Ninguém vai vir arrumar o teu telhado. As pessoas estão ocupadas nos afazeres delas. E se você quiser alguém, você vai ter que pagar, e vai ter que pagar bem pago, porque senão não vai ficar bom, né? Então o pessoal resolve o problema. Ninguém fica dependendo de ninguém. E é por isso que o pessoal é resistente, né? É mais resistente à interferência do governo. Por isso que o pessoal é chamado de conservador, né? No ambiente rural, ou ambiente onde o trabalho é pesado, porque ninguém quer, as pessoas já se acostumaram a ter responsabilidade na vida delas. E assim, então falando, né, nesses cenários que eu comentei aqui, eu acho que é inevitável, se você quiser ter uma vida mais livre, você sair da cidade grande, porque é muito mais fácil o controle, câmera com reconhecimento facial, né, pessoas pagas aí pelo .gov para interferir na tua vida e também o número de paranoico, né? Gente que, sei lá, você não pode receber a tua família no Natal porque o governo diz que ninguém pode ver ninguém agora, né? Bom, enfim, eu acho que o cenário, né, dos metais, essa mera subidinha da prata aí, isso não é nada perto do que ainda vai ser no futuro, né? Esse problema econômico, por que os caras querem implementar moeda digital? Porque é muito mais fácil eles controlar para quem e para onde vai o dinheiro, né? E quem é que vai ter acesso aos recursos. Implanta aí então um crédito social, aí você consegue separar os bons dos maus, né? E ter poder sobre aqueles dissidentes, né? Porque afinal de contas você o controla pela boca, né? E a gente sabe que as pessoas se tornaram muito moles pela conveniência, né? Então, entreguinha paga tudo no digital, chega ali o motoboy, daqui a um tempo vai ser um robô que vai trazer para você, um drone, né? Nossa, que maravilha, né? Mas o cara não percebeu que ele, como indivíduo, foi totalmente eliminado, né? Ele é só mais um ali, só mais uma estatística. Então a plenitude do cara só vai existir quando ele for livre e responsável, porque afinal de contas, as ações dele são o que vão impactar diretamente na vida dele e menos é o que o governo quiser fazer. Bom, era isso, né? Eu sei que não tem muito a ver com prata, mas assim, eu enxergo a prata exatamente como uma ferramenta de eu preservar a minha riqueza longe de um terceiro. Eu não preciso de um custodiante, eu não preciso de um banco. Eu sou meu próprio banco. E quando for conveniente, né, eu vou pegar e trocar esse metal por outra coisa que vai atender a minha necessidade, né? Agora, obviamente, a gente tem que pensar em outras formas de proteção também, seja proteção digital, né, como você manter a tua privacidade e teus dados na internet, o mínimo possível, né, segurança alimentar, segurança energética. Essa questão do petróleo, né, o petróleo é o que nos deu toda essa vida confortável que a gente vê hoje, né, seja
a simples iluminação pública, transporte. Veja, imagina a tua vida sem carro, né? E sem contar plástico, borracha, quantas coisas são feitas a partir do petróleo. E esses cenários de instabilidade política e instabilidade geopolítica internacional, eles tendem a dificultar também a questão do petróleo, né? Então, eu não vejo assim, no curto prazo, cenários otimistas. Eu espero que a coisa melhore realmente daqui 10 anos e vai ser fabuloso para quem sobreviver esse período conturbado. Mas até lá, a gente tem que se preparar, né? Era esse o recado que eu queria deixar para vocês, né? Eu agradeço o teu tempo e tua atenção. Eu vou receber agora, nos próximos dias, algumas Britânias, algumas barras da Germania Mint, né? Foi uma importação que teve um problema, vamos dizer assim, técnico da Receita, mas quem teve que pagar o pato fui eu, né? Como sempre, o governo joga a responsabilidade para você. E aí, enfim, entrei na justiça, pá, resolvido o problema, né? Nós somos uma empresa que trabalha com importação formal, né? Eu não tenho nada contra, sim, a questão de quem faz aí importação por via obscura, né? Mas eu penso que a minha empresa ela tem que estar dentro da norma para que ela sobreviva, né, e cumpra o papel dela, né, que é comercializar prata e adquirir prata de quem queira vender no futuro também. Bom, eu agradeço a tua atenção e até breve. Tchau, tchau.